Olá para todo mundo, meu nome é Henrique Carneiro, eu sou estudante de doutorado da Universidade Federal do Paraná e também consultor em vacas leiteiras pela Dairy Inside aqui nos Campos Gerais. E nos próximos minutos eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o balanceamento de aminoácidos para vacas de alta produção e trazer alguns conceitos novos ou como a gente está tentando trabalhar isso no campo. Espero que seja útil e a gente consiga ter uma boa discussão. Primeiro, eu queria instigar um pouco vocês, a gente a discutir um pouquinho sobre como são as vacas, né? Como as vacas estão se comportando ao longo do tempo. Ou seja, será que a gente tem as mesmas vacas durante todos esses anos? Então, eu coloquei aqui do lado esquerdo uma vaca com 35 quilos, com essa composição de sólidos, uma vaca mediana de 680 quilos, e estimei para ela consumo, requerimento de proteína metabolizável, total, para mantença e para lactação. E desse outro lado eu coloquei uma vaca aqui um pouco melhor do que essa, ou entendido nos tempos atuais, com uma vaca um pouco mais moderna, uma vaca com um pouco mais de leite, mesmo assim com muito sólido, com um pouco mais de proteína do leite e um pouquinho mais pesada. O que eu queria chamar a atenção, principalmente, é que percebam que, por mais que essa nova vaca ela passou a ter um consumo um pouco mais alto, porque ela é um pouco mais pesada e dá mais leite, o incremento em consumo de matéria seca dela foi praticamente ou quase metade do que o incremento que ela realmente teve em requerimento de proteína metabolizável. Isso porque, além de ela aumentar a produção de leite, ela também aumentou o teor de proteína, ou a concentração de proteína desse leite. Ou seja, muito provavelmente esse animal, isso não dá mais eficiente em produzir proteína do leite do que a gente teria nos nossos animais há alguns anos atrás. No mesmo modo, aqui a gente tem dados de lotes de alta e baixa produção de algumas fazendas que a gente atende, e quando a gente plota esses dados olhando a produção atual dela e o estimado por proteína metabolizável de um modelo nutricional, a gente se questiona, por que alguns grupos possuem uma eficiência de uso da proteína metabolizável mais alta do que outros grupos? Ou o que faz esses grupos serem mais eficientes em usar proteína do que o próprio modelo está predizendo? E o que faz também esses grupos serem menos eficientes? E isso vai conduzir ou vai dando início à nossa discussão sobre aminoácido. Parece que tem alguma coisa além do que simplesmente proteína metabolizável ou do que essa eficiência que a gente observa no dia a dia. Especificamente sobre esse assunto, que é um ponto de partida para a gente falar de aminoácido, ou do como a gente está vendo aminoácido, o uso da proteína metabolizável tem sido tratado por muito tempo de um modo, e parece que agora a gente tem entendido ou espera tratar ele de outro modo. Há muito tempo, ela vem sendo tratada a eficiência de uso da proteína metabolizável, ou seja, a eficiência do suprimento de proteína que chega no intestino desses animais, para ser convertido em proteína do leite, tem sido tratado de modo fixo. Aqui eu trouxe um exemplo do NRC, mas isso não é exclusividade desse modelo, né? Tem outros modelos que utilizam a mesma eficiência fixa. Isso diz para a gente que, basicamente, quanto mais eu aumento o meu suprimento de proteína intestinal, mais proteína do leite essa vaca vai produzir, de um modo constante, né? Ou seja, numa eficiência sempre constante. E alguns grupos de pesquisa, e até mesmo o que a gente viu no slide anterior, vem mostrando para a gente que parece que isso não é tão verdadeiro assim, ou seja, parece que a eficiência de uso da proteína ela não é tão constante como parece, tá certo? E talvez ela varie conforme o suprimento de proteína metabolizável, né? Parece que isso é um fator importante para carrear a eficiência dela para produzir, a eficiência desse nutriente para produzir proteína do leite, mas parece que existem outras variáveis que a gente vai discutir mais adiante. E uma dessas variáveis, ela é energia. A gente começa a ver uma pequena interação de dois metabolismos, proteico e energético. Eu trouxe esse experimento da Virginia Tech para exemplificar um pouco. Nesse experimento, basicamente, eles usaram combinações de baixa energia e alta energia, ou de alta proteína e baixa proteína, tá certo? Ou seja, a gente tem essas combinações entre alta energia e baixa proteína. E o que primeiro eu gostaria de ressaltar
é que a gente percebe que, além de ela alterar produção de leite, ela altera também eficiência de uso da proteína metabolizável, né? A gente percebe, por exemplo, nesse segundo tratamento, que é um tratamento de alta energia e baixa proteína, alta proteína e baixa energia, perdão, que a gente perdeu um pouquinho de eficiência, e quando a gente colocou alta energia e baixa proteína, a gente aumentou muito o uso a eficiência de uso dessa proteína que a gente tinha perdido quando a gente desbalanceou as dietas, tá certo? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto desse experimento é perceber que a resposta em produção de leite, ela se dá em todos os tratamentos, quando eu aumento proteína, quando eu aumento só energia, ou quando eu aumento tanto proteína como energia. E isso é um ponto importante que a gente vai discutindo lá para frente da apresentação, mas que energia e proteína, eles impactam na eficiência do uso da proteína metabolizável e também trazem respostas independentes, ou seja, cada um deles responde do modo independente e em conjunto a gente tem um efeito aditivo desses tratamentos, por exemplo. Isso já vem sido entendido e já vem sendo, de certo modo, modulado matematicamente por alguns grupos de pesquisa. Aqui a gente trouxe uma revisão do pesquisador Daniel, e ele basicamente tenta modelar uma resposta ao suprimento de proteína metabolizável intestinal, acima da mantença, né, aqui acima de 67% da mantença, para diversas variáveis respostas, como produção de proteína do leite, produção de gordura do leite, produção de lactose, por exemplo. E o que ele mostra para a gente? Quando a gente vê essa linha central, que representa basicamente uma dieta média dentro do banco de dados utilizados nessa modelagem, a gente percebe que a eficiência de uso, ou seja, a resposta em produção de proteína do leite, quando a gente tinha um suprimento, nesse exemplo que eu dei aqui, de 100 gramas de proteína metabolizável acima da mantença, ela é uma. Quando eu uso esse mesmo aporte de proteína metabolizável agora, com uma concentração energética da dieta mais alta, que seria essa linha superior, a gente aumenta muito a eficiência de uso, ou seja, aqui mais uma vez a gente consegue ver como que a gente consegue otimizar a eficiência de uso de uma proteína, e mais para frente a gente vai falar de um aminoácido, em conjunto com o balanceamento de energia de uma dieta. Antes da gente partir para o assunto ou para os dados de aminoácido propriamente ditos, eu queria revisar um pouquinho como que a gente olhava aminoácido alguns anos atrás, né? E basicamente o que a gente fazia era pegar e olhar a concentração de alguns aminoácidos na proteína do leite, ou seja, aqui eu trouxe lisina, metionina e histidina como exemplos. A gente olhava quanto tinha da concentração de cada um desses aminoácidos da proteína do leite, e a gente olhava comparativo ao que tinham nas dietas que a gente fornecia para esses animais. Aqui eu trouxe milho, farelo de soja, um pouquinho de um subproduto de milho, um pouco mais utilizado no Brasil recentemente, e uma fonte de origem animal que, infelizmente, não pode ser usada no nosso país. E, basicamente, a gente tentava olhar esses perfis e tentava balancear ou suprir o que faltava para a gente conseguir concentrações muito similares ao que eram vistas na proteína do leite. Isso basicamente trouxe para a gente um conceito de aminoácido limitante, ou seja, um conceito que muita gente conhece e muita gente usa esse conceito, mas é um conceito de substrato, ou seja, de bloco de construção, né? Um conceito que diz, eu preciso de um aminoácido para construir uma proteína que precisa desse aminoácido na sua estrutura. E basicamente isso. Agora, isso acabou gerando para a gente algumas recomendações práticas, né? Ele vem gerando há muito tempo. Essa é uma revisão do Dr. Schwab e da pesquisadora Robin White, e eles trazem algumas sugestões eu trouxe aqui lisina e metionina e a relação entre lisina e metionina, que são valores alvos na formulação de dietas para vaca leiteira a campo, por exemplo, tá certo? Que vocês percebam que tem uma diferença entre o modelo do NRC, CPM e MTS, ou Cornell, né? Tanto em
concentrações na proteína metabolizável como a relação entre elas. Então, basicamente, esse conceito de aminoácido limitante ou de bloco de construção trouxe para a gente recomendações práticas como essas que a gente está vendo aqui agora. Porém, o que a gente tem pensado hoje, a gente tem entendido hoje, que parece que os aminoácidos não são simplesmente blocos de construção. Parece que eles são algo a mais do que isso, ou seja, um pouco menos simplistas do que simplesmente blocos de construção. Eles podem ser ativadores, estimuladores e, obviamente, não perderam a sua função de substrato, eles continuam fazendo parte de uma proteína, né? Nesse esquema, aqui, obviamente a gente não vai tentar explicar ele como um todo, mas eu queria mostrar que isso aqui representando uma célula, um metabolismo celular, que basicamente a gente tem alguns complexos, como esse complexo mTOR-C1, que é central, aqui um complexo proteico central de controle de síntese, de um processo de síntese de anabolismo ou também de catabolismo celular, e ele é influenciado não só por exemplo, aminoácidos, como eu trouxe aqui com metionina, leucina, lisina e arginina, mas também por hormônios, como por exemplo, a insulina, e por um status energético da célula, ou até mesmo concentrações de alguns nutrientes, como glicose, por exemplo. Então, isso mostra para a gente que esses aminoácidos não são mais simplesmente blocos para construir uma proteína do leite. Eles também desempenham outras funções na célula, como estimuladores, ativadores de complexos enzimáticos, de complexos de síntese de proteína, e também continuam exercendo seu papel como substrato. Só que a conversa passa a ser um pouco mais dinâmica do que a gente vinha enxergando há uns anos atrás. Esse é um experimento com cultivo celular, e nele eu trouxe duas representações de como isso de fato acontece dentro da célula, ou seja, de como que isso se interage dentro da célula. Aqui eu tenho aquele mesmo complexo proteico que eu comentei, que é o mTOR-C1, a proporção dele fosforilada, ou seja, a proporção dele ativa dentro da célula, e aqui um índice de fosforilação geral da célula em diferentes tratamentos de cultivo celular. E os pontos que eu queria ressaltar aqui percebam que, além da resposta ser muito maior quando todos os aminoácidos essenciais estão juntos, cada um individual adicionado no meio do cultivo causa uma resposta independente. E quando a gente retira todos os essenciais, a resposta para ativação desse complexo é muito menor. Ou seja, esse é o primeiro conceito, né? Cada aminoácido exerce uma função independente ou age de modos independentes dentro da célula. E nesse outro gráfico, a gente percebe os tratamentos com alta concentração de aminoácido dentro da célula, e nesse caso, alta concentração de insulina, ou seja, um hormônio aí relacionado a um processo anabólico do corpo, né? E aqui a gente trabalha com alto aminoácido e baixa insulina e a combinação entre eles. De novo, percebam que essa relação entre suplemento de aminoácido e de insulina, agora um hormônio ligado ao metabolismo energético, também exercem e trabalham de modos aditivos numa resposta de fosforilação ou de estimulação celular. E é isso que a gente está tentando trazer para um conceito prático de formulação a campo nas fazendas e até mesmo nos últimos modelos nutricionais que a gente vai discutir um pouquinho. Além dos aminoácidos que a gente já estuda e já conhece há um tempo, como lisina e metionina, por exemplo, alguns grupos começam a dar atenção para outros aminoácidos já muito conhecidos na medicina humana, por exemplo, como leucina e isoleucina. Experimento da Virginia Tech, do grupo do Professor Mark Hannigan, que testaram a combinação de uma dieta sem suplementação de aminoácido, sem infusão de aminoácido, e com infusão com metionina, lisina e histidina, apenas isoleucina e leucina, 2 aminoácidos ramificados, e a combinação deles. E percebam que, como eu tinha comentado antes, isso comprova para a gente que cada um, de fato, tem a sua resposta independente, né? Metionina, lisina e histidina aumentando a produção de proteína do leite, isoleucina e leucina
aumentando também de forma independente. Agora, quando a gente testa a interação entre os tratamentos, isso não é significativo, ou seja, uma comprovação que de fato cada um age de forma independente. Para internalizar um pouco desse conceito, a gente pode entender que uma vaca seria, por exemplo, uma máquina, né? Como esse carro, por exemplo, de alta potência. E esse animal, a gente tem uma boa genética, um processo de seleção focado para a produção de leite, produção de sólido. A gente dá muito conforto para ele, a gente fornece um bom manejo e mantém elas saudáveis o máximo possível. E na dieta a gente tenta balancear assim o mais próximo do desejável que a gente pode, né? Ou seja, a gente dá um combustível super caro e super rico para ela. Nesse caso eu coloquei aqui como se a gente suplementasse metionina e lisina em altíssimas quantidades. Porém, a hora de dirigir, a hora de pilotar essa máquina, a gente coloca alguém que não sabe usá-la direito, ou seja, trazendo isso para o lado do celular, a gente simplesmente colocou metionina e lisina e a gente esqueceu que existe leucina, isoleucina e que a célula tem que estar estimulada energeticamente e hormonalmente para responder. Qual vai ser o resultado disso? Provavelmente a gente vai ter um baixo uso dos aminoácidos que eu coloquei na dieta para ela, e vou ter uma baixa produção de sólido, por exemplo. Agora, quando além de eu fornecer um combustível muito bom, eu também me preocupar com um piloto muito bom, ou seja, quando eu colocar todos os outros aminoácidos juntos, quando eu balancear a energia correta dessa vaca, eu estimular ela hormonalmente falando, o resultado não poderia ser diferente, a gente vai ter um alto uso de eficiência de todos os aminoácidos e uma alta produção de sólido. E esse é um dos conceitos que a gente traz nesse novo modo de balancear aminoácido para vacas de alta produção. Um outro ponto importante há muitos anos a gente vem ouvindo falar, ou a gente vem discutindo um conceito de suplementar os aminoácidos limitantes e reduzir o teor proteico total das dietas, né? Ou talvez até algumas sugestões de trabalhar com balanços de proteína metabolizável negativo. Nessa revisão feita pela professora Marina, o professor João Dória de Wisconsin e um ex-colega nosso do grupo do leite da UFPR, eles basicamente identificaram algumas variáveis que impactam na magnitude de resposta à suplementação de metionina, por exemplo. E uma das variáveis mais importantes foi o quanto de proteína eu tenho na dieta, ou seja, qual é o aporte dos outros aminoácidos que eu estou fornecendo para esse animal, além da metionina. E parece que se eu tenho os outros aminoácidos em concomitância, a magnitude de resposta é muito maior do que quando tem uma proteína baixa da dieta com talvez deficiência de vários outros aminoácidos. Isso também vale quando a gente olha para balanço de proteína metabolizável. Quando a gente está balanceando e pensando em como balancear ou como a gente vê a resposta de um aminoácido dentro de uma fazenda, a gente às vezes se frustra com uma resposta ou a gente não entende o porquê de uma resposta. E uma coisa importante para a gente começar a pensar, que pouco é olhado por alguns nutricionistas, é como os meus animais ou como a genética que o meu rebanho tem responde ou pode responder, tem potencial de responder aquele balanceamento que eu estou fazendo. Esses são alguns dados do meu doutorado e aqui a gente subdividiu as vacas por perfil genético, ou seja, animais com alto potencial para a produção de proteína do leite e gordura do leite, médio e baixo potencial. Primeiro de tudo, é importante olhar que no período covariável, né, esses animais já tinham diferenças entre os grupos genéticos de sólido. E quando a gente suplementou ou deu um aporte maior de metionina para eles, a resposta foi completamente diferente também entre os grupos. Ou seja, parece que o perfil genético interfere em como cada um desses animais responde ao mesmo fluxo de aminoácidos. Isso ainda é pouco explorado por nós nutricionistas e também talvez pouco explorado pela academia no momento de avaliar a resposta de um experimento. E isso também instiga a gente a calcular o retorno marginal sobre suplementações ou balanceamentos de aminoácidos. Quer dizer, eu vou suplementar um aminoácido. Agora,
essa suplementação que eu estou fazendo, ela me traz um retorno econômico? O meu perfil genético responde à altura para essa suplementação aminoácido que eu estou falando? A gente precisa fazer esse cálculo e tomar essa decisão baseado no mercado que a gente está tendo. Esse novo conceito de balanceamento de aminoácido, a gente passa, como eu comentei lá atrás, não mais só olhar qual era o perfil da proteína do leite, ou seja, qual que era a concentração de um aminoácido na proteína do leite. A gente passa a olhar quais são os fluxos, quais são as secreções, as acreções que esses animais têm ao longo do dia, e qual é o perfil de cada um desses aminoácidos, ou seja, qual que é o requerimento que o meu animal tem no final das contas. Aqui eu trouxe um exemplo dizendo que a gente vai discutir os próximos slides baseados nesse conceito aqui, que diariamente um animal tem processos de síntese que geram secreções e acreções, tá certo? Secreções são processos de anabolismo que vão gerar um produto e isso vai ser excretado do corpo, tá? Eu coloquei como aqui nesse slide proteína do leite, está aqui como secreção, proteína metabólica fecal, proteína de descamação e uma perda endógena urinária, por exemplo. E a acreção, ou seja, o que vai ser adicionado ao corpo desse animal, a gente está entendendo como crescimento e como um processo de gestação, tá certo? Cada uma dessas fontes de demanda, ela tem um perfil de aminoácido específico. Ela não tem todo o mesmo perfil, né? A gente vai ver isso no próximo slide. Ou seja, a proteína do leite vai demandar uma quantidade de metionina, ela tem uma concentração de metionina. Proteína de um tecido de crescimento, por exemplo, tecido muscular, tem uma concentração de leucina diferente, certo? Isso vai me gerar uma demanda líquida de cada aminoácido diariamente. Se eu souber o quão eficiente cada um desses aminoácidos é utilizado para esse processo de síntese, acreção e secreção, eu consigo gerar um requerimento e balancear minhas dietas. Só para exemplificar para vocês, esse é o perfil de aminoácido, de alguns aminoácidos de diferentes tecidos. Então, por que a gente difere entre eles, né? Porque eles não têm as mesmas concentrações. Então, por exemplo, olhando aqui, leucina, como ela é diferente a concentração dela em proteína do leite para proteína de descamação, por exemplo, isso com certeza vai gerar para mim demandas diferentes, né, conforme o meu estágio fisiológico do meu animal, o meu desempenho e assim por diante. Para exemplificar como a gente tem sugerido que as dietas sejam balanceadas ou formuladas, alguns grupos de pesquisa identificaram que cada aminoácido tem uma eficiência variável de utilização para diversos processos, né? Entre eles, produção de leite. Ou seja, além da eficiência variável de uso da proteína metabolizável, a gente também tem isso para cada um dos aminoácidos de modo diferente. E para a gente entender um pouco desse conceito de formulação, eu preciso explicar um pouquinho disso para vocês. Eu trouxe dois exemplos aqui, lisina e metionina. E eu quero que vocês não deem tanta importância para a escala, mas se atentem no fluxo, tá? Se atentem nas magnitudes. Ou seja, nessa barra verde a gente está vendo a concentração, o fluxo portal de cada um dos aminoácidos em questão, né? Aqui lisina e metionina. Ou seja, após a absorção intestinal, o que está chegando, né, no fígado, por exemplo. Aqui nas barrinhas amarelas eu coloquei o quanto o fígado retira de cada um desses aminoácidos, ou seja, esse fluxo acaba passando pelo fígado e parte desse aminoácido é retirado. Percebam que aqui a gente já tem uma diferença entre os dois aminoácidos, que metionina tem uma retirada muito maior do que lisina. O que sobra depois de passar pelo fígado e ser retirado é o que está representado nessa barra roxa, tá certo? Seria o que a gente tem disponível para outros tecidos, como glândula mamária, tecido muscular e assim por diante. E aqui em azul, a gente tem o que de fato a glândula mamária retira, né? O uptake da glândula mamária de cada um desses aminoácidos que está passando ali na corrente circulatória e ela pode se apoderar desse aminoácido para os processos internos aí da glândula mamária. E aqui que é a parte mais importante. Quando a gente olha comparativamente ao que ela retira desse aminoácido,
existe diferença entre os dois do quanto é de fato secretado como proteína do leite. A gente percebe que, por exemplo, metionina, quase tudo que é retirado pela glândula mamária da corrente circulatória é incorporado na proteína do leite e excretado na forma de leite. Agora, quando a gente olha para a lisina, por exemplo, existe uma parte dessa lisina que é catabolizada, que ela é utilizada para alguma outra função, mas que ela não é secretada na forma de proteína do leite. Isso remete para a gente que cada aminoácido, ou pelo menos grupos deles, que aqui eu trouxe para vocês um exemplar de um grupo 1, que a gente chama, e um exemplar do grupo 2, que se comportam desse modo que eu comentei, um com baixa retirada no fígado e uma alta ou maior catabolismo na glândula mamária, e esse outro grupo representado pela metionina, com uma retirada maior pelo fígado e uma eficiência muito mais alta de uso na glândula mamária. A gente percebe que existem eficiências variáveis de uso de cada um dos aminoácidos, não só da proteína metabolizável, que a gente falou lá na frente, mas também dos aminoácidos. Baseado nisso, o novo comitê do NRC reuniu um grande banco de dados e eles conseguiram estimar qual que é a eficiência meta ou a eficiência ideal de uso de cada um desses aminoácidos para a produção de proteína do leite, né? E isso que eles trazem como conceito de nova formulação, ou seja, de como a gente pode olhar para uma dieta para saber se ela está deficiente ou não num aminoácido ou em vários aminoácidos, né? O que a gente vai ter? A gente vai ter dentro de um grupo de animais, né, dentro de um lote, a gente vai ter uma eficiência real, ou seja, para suportar uma produção de leite e de proteína que os animais estão tendo, qual que é a eficiência que o metabolismo dessa vaca está precisando usar ou lançar a mão para poder dar suporte para essa produção. Essa é uma eficiência real. E, em comparativo a isso, a gente vai ter uma eficiência target, uma eficiência meta de uso de cada um desses aminoácidos, ou seja, a gente vai olhar para essas duas de modo comparativo. Se a minha eficiência de uso real está mais baixa do que a minha target, do que a minha meta, possivelmente eu tenho um excesso de aminoácido e a minha vaca não precisa lançar mão de uma eficiência muito robusta ou muito alta para poder produzir proteína do leite à base disso, porque ela tem muito desse aminoácido. Agora, quando eu tenho eficiências mais altas do que o recomendado, minha vaca está tendo que dar algum jeito de se virar e ter sendo mais eficiente do que o esperado, do que o recomendado, para poder produzir ou dar suporte àquela produção de leite que ela está tendo. E talvez aí exista uma oportunidade de balanceamento e de resposta a um aminoácido. Agora, partindo para os exemplos, eu vou trazer alguns exemplos para vocês como isso funcionaria na prática. E aqui eu trouxe um exemplo de uma vaca multípara mediana de peso, com consumo de matéria seca constante, sem crescimento e sem gestação, com 3 diferentes produções, 60 kg de leite, 40 e 20, e com a mesma concentração de proteína verdadeira do leite, tá certo? Essa vaca, a gente percebe que nesses quadros azuis aqui, nessa primeira porção da tabela, são basicamente os requerimentos para proteína metabólica fecal, de descamação e endógeno urinário. A gente está falando especificamente aqui de um aminoácido para exemplificar, que é metionina, tá certo? A gente tem uma eficiência de uso do que está chegando no metabolismo para essas funções, e a gente tem aqui um requerimento de metionina para cada uma dessas funções. Esses 3 animais, tanto com 20 quilos, 40 e 60, a gente vai considerar que isso é constante, tá certo? Agora, quando a gente vai para a produção de leite, percebam que um animal com 20 quilos de leite vai secretar diariamente 620 gramas de proteína verdadeira de leite, tá? E uma vaca de 60 quilos, pelo contrário, ela vai secretar em torno de 1.860 gramas por dia. É uma produção muito mais alta. Se a gente assumir que esse animal tem uma concentração de metionina constante nessa proteína, e a gente for trabalhar aceitando, né, ou acreditando que ela vai ter uma eficiência ideal, ou seja, dentro do que a gente está esperando ou recomendando, que é de 73% para a metionina, a gente vai precisar desse aporte de metionina diariamente
para poder suprir tanto requerimentos de produção como de descamação, metabólica fecal e assim por diante, certo? Agora, percebam que a gente não está tendo aqui mais uma recomendação baseada em porcentagem de proteína metabolizável. Está tendo uma recomendação em gramas diariamente, baseada em todo o requerimento que esse animal tem. Se a gente assumir que ela tem 25 quilos de matéria seca, como eu comentei no slide anterior, a gente pode, de fato, daí ter um alvo de concentração de metionina na proteína metabolizável para dar suporte a esse requerimento de metionina. Que nesse caso, o ideal para essa vaca de 20 kg seria 2,18 e para essa vaca de 60 seria 2,55. Percebam que não temos mais um valor ideal de metionina, por exemplo, ou de outros aminoácidos como alvo para balanceamento de aminoácidos. Eu trouxe agora alguns exemplos das rotinas que a gente tem. Eu trouxe aqui dados de 6.945 vacas. A gente dividiu ela em 3 grupos de produção, certo? Alta produção, média e baixa produção. Esses dados de produção, composição, consumo e peso são reais, que a gente acompanha nas nossas rotinas de formulação. E a gente estimou aí fluxos de proteína não degradável, microbiana, perfil de aminoácido, baseados no modelo de Cornell, e corrigiu isso para proteína endógena baseada no novo NASEM 2021, na recomendação que eles têm de retirar essa proteína endógena como suprimento. O perfil de aminoácido de descamação e dos acréscimos e secreções são baseadas no NASEM 2021 de agora. E é importante eu colocar isso aqui, na hora da gente olhar esse dado, é que isso vai ser muito específico, ou seja, esse valor, essas eficiências vão ser muito específicas conforme o meu perfil de dieta, né? Nesse banco de dados que vocês estão vendo, a gente basicamente utiliza como fonte proteica farelo de soja, uma tratada e uma não tratada, DDGS, resíduo de cervejaria, uma levedura líquida, que é outro subproduto da indústria cervejeira, algumas forragens com alta proteína e aminoácidos protegidos, tá certo? Quando a gente olha comparativamente um grupo de alta produção, né, que é 1/3 dessas dietas que a gente está olhando, 53 quilos de média, com 1,6 kg de produção de proteína por dia, e compara um grupo de média produção e um de baixa, aqui que a gente encontrou na média 38,5 kg e 28,5 kg, com essas respectivas produções de proteína, percebam como a dinâmica muda, né? Aqui a gente tem a concentração desse aminoácido da proteína metabolizável, de cada um desses que eu trouxe, a meta de eficiência e o quanto elas de fato estão utilizando na eficiência lá na fazenda, no dia a dia, para poder dar suporte a essa produção que elas estão tendo. Percebam que nessas vacas de muito leite, com exceção de histidina, todos os outros aminoácidos estão com uma eficiência real maior do que a meta, ou seja, muito provavelmente eles estão com algum tipo de deficiência desses aminoácidos. Mesmo com, por exemplo, 2,3% de metionina, que era alguma recomendação, até alguns anos atrás, considerada adequada ou alvo para balanceamento. Quando a gente vai partindo para lotes com menor requerimento, né, de 1,6 kg de produção de proteína do leite para 1,2 e 1 kg, isso passa a mudar, as eficiências passam a ficar azuis, né? Eu coloquei aqui azul como ok, adequada, e verde como abaixo do esperado, ou seja, já esses aminoácidos em excesso, tá certo? Então percebam que essa dinâmica ela é muito importante agora. Para uma vaca de 38 quilos com essa produção de proteína, 2,23% de metionina e 5,04% de isoleucina está adequado. Agora, para uma vaca com 53 quilos e essa concentração de proteína, tanto isoleucina quase na mesma concentração e metionina na mesma concentração ou até um pouco mais alto ainda são deficientes, tá certo? E quando a gente simplesmente retira os suprimentos de metionina, né, as metioninas protegidas ou que a gente fornece para esses animais, percebam como as eficiências mudam, ou seja, parece que alguns aminoácidos vão continuar tendo a sua importância, como metionina, lisina, em alguns casos talvez
histidina, talvez casos onde a proteína bruta da dieta é muito baixa, mas a gente passa a olhar para outros aminoácidos como leucina, isoleucina e valina, alguns ramificados, certo? Quando eu pego só o lote de alta produção, e eu olho aqui, qual que é a eficiência com que esse aminoácido está sendo utilizado e qual que é a concentração dele na proteína metabolizável, perceba que a gente tem aqui um grupo de lotes de alta produção que estão com a mesma eficiência, uma eficiência ok, né? Agora, com um range de concentração na metionina na proteína metabolizável muito grande. O que difere o que é diferente entre esse grupo e esse grupo para ter a mesma eficiência, ou seja, teoricamente estão balanceados para a metionina, agora com concentrações na proteína metabolizável tão diferentes? E a resposta é essa, é requerimento. Esse primeiro grupo é um grupo com 67 quilos de média de produção e 2 quilos de produção de proteína por dia, e ela conseguiu balancear a dieta com quase 2,5% de metionina, e agora aqui embaixo é um grupo que também está adequada, está balanceada, agora com quase 2,1% de metionina, ou seja, 32 quilos, agora um requerimento de 1,1 kg de proteína por dia, beleza? E quando a gente olha, só trouxe leucina aqui para exemplificar, como as dietas podem interferir nisso, não é só o requerimento, mas o meu perfil dietético, a gente tem um grupo aqui no meio desses lotes que também está com uma eficiência desejada de uso da leucina, agora outros grupos com eficiências bem discrepantes, muito baixas ou extremamente altas, né? Ou seja, uma deficiência de leucina extremamente grande. Qual que é a diferença desses grupos? Nesse caso, essas dietas contêm, né, 20, 25, 30% de substituição de farelo de soja por um subproduto de milho, que aparentemente tem uma concentração de leucina mais alta. Ou seja, isso mostra como o perfil da nossa dieta agora vai importar, não é simplesmente o requerimento também. Isso ficou muito evidente num experimento conduzido alguns anos atrás, com vacas bem recém-paridas, em que esse grupo de pesquisador, eles testaram uma dieta deficiente em proteína metabolizável, adequada, né? Então, uma deficiente, percebam que ainda com 17% de proteína ainda deficiente para uma vaca recém-parida, só que usando apenas farelo de soja, uma adequada, que eles tiveram que chegar a 20% de proteína bruta usando farelo de soja e um outro perfil de farelo de soja tratado, e essa mesma dieta adequada num terceiro tratamento em que eles fizeram um blend, ou seja, eles ao invés de balancearem só baseado em soja, eles distribuíram isso para um subproduto de milho e colocaram também alguns aminoácidos protegidos e outros compostos de alta proteína. E o que eu queria trazer para vocês e focar e mais dar atenção é que percebam que as maiores respostas aconteceram não só quando se adequa a proteína metabolizada, mas quando amplifica, ou você distribui mais o perfil de aminoácido ou das proteínas nessa dieta, né? Que foi no blend. E talvez isso seja uma coisa para a gente utilizar nas nossas formulações do dia a dia, principalmente aqui no Brasil, que a gente não tem muitos aminoácidos disponíveis, né? De forma protegida, e também com eficiências de grau de proteção variáveis e um não acesso a proteínas de origem animal. Bom, gente, como resumo, né, o que eu queria deixar e gostaria que vocês levassem é que o metabolismo dos aminoácidos, eles não são caixas fechadas, né, eles não são blocos fechados. Parece que eles têm um papel além do que simplesmente substrato, certo? Um outro ponto é, quando a gente fala de otimizar o uso da proteína, ou seja, quando a gente fala em tornar as vacas mais eficientes, a gente está falando em baixar a proteína da dieta ou otimizar a produção de proteína dessa vaca, certo? Qual dos dois que a gente está conversando? A gente vai voltar a falar de proteína bruta ou a gente está simplesmente esquecendo de todos os outros 20 aminoácidos que essa vaca precisa, tá certo? Acho que a gente precisa ser um pouco mais... a gente precisa trabalhar mais esse conceito de eficiência, né? Precisa entender ele que, geralmente, a melhor resposta da eficiência é fazer o animal produzir mais proteína e não simplesmente retirar o aporte que ela tem. Tomar um pouco de cuidado com suplementos de aminoácidos para vaca recém-parida. Parece que
Vários experimentos estão mostrando que esses animais precisam de um aporte muito grande, de novo, lembrando, aminoácido não é uma caixa simplesmente fechada, funções, outras estimulações que a gente está começando a entender agora. Recomendações de aminoácidos que até algum tempo eram atuais, né? Ou seja, recomendações de lisina, metionina, com porcentagem de proteína metabolizável, parece que funcionam na prática, ou têm funcionado em dietas a campo, mas a gente precisa começar a olhar essa formulação, esse balanceamento de aminoácido, mais como requerimento, tá? Ou seja, a gente vai ter concentrações ideais, né, de cada aminoácido na proteína metabolizável, dependendo do meu requerimento e dependendo do perfil de dieta que eu estou fornecendo, tá certo? E a minha recomendação seria a gente começar a olhar mais para esses 4 aminoácidos, além de metionina, lisina, leucina e histidina. Importante a gente lembrar que aminoácido e energia, aminoácido e energia caminham juntos, ou seja, eles respondem de modos independentes, mas são aditivos, eles respondem de modo aditivo, a gente otimiza a eficiência quando a gente balanceia os dois juntos. Portanto, a gente encontrar qual índice na minha dieta me responde melhor isso, se é grama de proteína metabolizável por megacaloria de energia ingerido, se é a relação de um aminoácido com uma energia, enfim, aí acho que é importante, cada nutricionista vai encontrar esse meio, e é importante lembrar que energias funcionam de modos diferentes, né? Amido funciona de um modo, gorduras funcionam de outro, fibras digestíveis, FDN de alta digestibilidade funciona de outro. E dentro do possível econômico e do possível da minha região, da minha oferta, blends de proteína funcionam melhor do que balancear proteína com uma só fonte, né? O máximo que eu conseguir mesclar ou abrir de fonte de proteína, com certeza eu vou fechar lacunas de alguns aminoácidos em específicos, mesmo que indiretamente. E como recado final, que eu gostaria muito que vocês levassem é que, de fato, todo esse conhecimento que a gente tem há anos tem se concretizado agora e confirmado. Aminoácidos não são aditivos, né? Eles são nutrientes e a gente tem requerimento para isso. Então a gente precisa começar a entender esse requerimento e balancear para esse. Espero que tenha sido útil. Obrigado pelo convite e espero estar disponível aí para responder a pergunta de vocês.